Voltamos à leitura da palavra em Números, livro de Números, capítulo 3, versículo 23. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Versículo 23. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação. Deixa eu ligar aqui porque eu acho melhor. Da congregação. E as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Aranitas, e a dos Isaritas, e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São estas famílias dos Coatitas. Certo? Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafá, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm o seu cargo, o santuário. Superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abial. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo do norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo. Então, os filhos de Merari levavam as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente. Serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproxima morrerá. Todos os que foram contados, os levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram contados 22.000. Então, os levitas, todos foram contados 22.000. Então, vamos ler aqui os comentários, né? Eu não sei se eu li aqui, mas o 13 diz assim, versículo 13, eu sou o Senhor. Tudo aquilo que Deus exige do homem depende primeiro da revelação que fez do seu divino ser, né? Então, tudo que Deus mostra ao homem depende primeiro dele, né? Está em 1 Pedro 3,
1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3. 1, 3 a 8. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessária, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo se apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Aleluia, né? Glória a Deus. Ele está falando realmente tudo aquilo que Deus exige do homem depende primeiro da revelação do seu divino ser, né? Então, Deus primeiro ele mostra a nós. Os versículos 25 e 26. Os filhos de Gerson ficam incumbidos de cuidar do exterior do tabernáculo, sendo os vigias desse templo portátil, né? Então, os filhos de Gerson, eles ficavam cuidando. Os filhos de Coate ficam incumbidos de cuidar dos vasos sagrados. Moisés e Arão eram descendentes de Coate, né? Que Coate era pai de Arão, que Arão gerou Moisés e Arão. Coube a Eleazar, filho de Arão, velar por tudo que dizia respeito ao santuário, supervisionando esta obra toda. Então, aqui ele está falando sobre os filhos de Coate, né? Os filhos de Merari foram incumbidos da conservação do tabernáculo, propriamente dito, ou o edifício físico. Os versos 36 a 37. Os filhos de Merari foram incumbidos da conservação do tabernáculo, propriamente dito, ou do edifício físico, contados por Moisés e Arão. Só estes dois podiam enumerar o povo de Deus, assim como só Cristo conta seus eleitos, que para os homens são inumeráveis, né? Então, Deus, Jesus, né? O povo de Deus, só como Jesus, assim como só Jesus conta seus eleitos. Então, só Jesus conta os eleitos, está em Apocalipse 7, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, aqui está falando que é um número tão grande que ninguém podia enumerar, né? Então, só Jesus pode contar a quantidade que existe de fiéis, né, ao Senhor. Aqui o versículo 40 fala: o resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel.
porque os levitas serão meus, eu sou o Senhor.